Você quer ganhar mais respeito quando você fala? Você quer que as pessoas te ouçam mais e levem em consideração a sua opinião? O assunto de hoje, a conversa de hoje, é justamente sobre isso. Eu vou falar o que você faz para você ganhar mais respeito. Para você ser aquela pessoa que as pessoas falam assim, nossa, quando ela fala, uau. Isso tem a ver com uma situação que foi engraçada. Eu estava atendendo uma cliente e tinha um outro atendimento acontecendo e eu vi, coisa de cabeleireiro, né? Tá lá ouvindo aqui, um olho aqui, um olho no peixe, outro no gato, e eu ouvi a história. E a história da minha cliente era o oposto da história da outra cliente que estava sendo atendida. Foi muito interessante viver isso. Eu falei, não, eu preciso falar sobre isso. Então, estou aqui para compartilhar com você histórias, conversas, reflexões. Hoje vai ser conversa barra reflexão de coisas que vivo no salão enquanto cabeleireira, gestora, e por aí vai. Muito importante te lembrar que é hoje que às 20 horas eu estarei ao vivo na aula do Mapa da Cabeleireira Referência. Então, se você quer ser a primeira escolha da cliente, se você quer ter um portfólio de cabelos lindos, saudáveis, uma agenda cheia de clientes fãs, essa aula é para você, mas esteja ao vivo, porque ao vivo vai ter uma surpresa. Para você se inscrever, você tem que se inscrever aqui no link na descrição. E caso você esteja vendo este vídeo depois da aula ao vivo, sinto muito, fica para uma próxima oportunidade. Não sei quando vai ter outra, mas é isso. Bora lá. Bom, deixa eu iniciar contando a situação. Estava eu atendendo uma senhora de mais de 70 anos. E essa senhora, ela é muito interessante, assim, eu gosto muito de conversar com ela. Porque ela sempre me conta de umas situações que as pessoas vêm com opiniões alheias à vida dela e ela pega e dá umas cortadas, né? Umas situações assim. Então, ela é muito engraçada por isso, porque toda vez ela me conta alguma coisa que aconteceu com ela e veio alguém e soltou uma opinião do nada na vida dela e ela pega e dá aquela cortada assim, sabe? Tramontina. E eu ouvindo a conversa, ouvindo conversa paralela, né? Cabeleireiro tem o dom de fazer isso. Eu estava ouvindo a conversa da outra cliente também. E ela falando, por quê? Não, porque numa situação fulana vai tomar lá o veneninho para emagrecer. Aí todo mundo falando, não faça isso, não faça isso. Mas eu falei para ela que ela come muita besteira e ela ficou brava só comigo. E aí ela estava inconformada porque na situação onde todo mundo estava dando opinião, ela deu a dela e a pessoa ficou magoada com ela. E ela estava chateada porque a outra ficou magoada, porque ela entendeu por que todo mundo falou um monte de coisa e só ela que tomou, né? Então, o que acontece? Se a pessoa não faz isso que eu vou contar o que ela corre risco de perder a amizade, ela corre risco de ficar, né, gerar aquele climão no almoço de domingo na família. Ela corre risco de perder cliente por conta disso que as pessoas não fazem e que essa senhorinha que vive o oposto da situação, que é a seguinte, que para a senhora é muito claro. É a tal da permissão. Eu já me lasquei com isso também. Eu já dei a minha opinião, né, uma situação com uma pessoa que eu perdi a amizade dessa pessoa. É aquela coisa assim de você falar assim, cara, que besteira que eu fiz, eu não deveria ter me intrometido na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não pediu. Ela não pediu a minha opinião. Ela não me deu permissão. E por que isso tem a ver com respeito? Porque você ganhar respeito das pessoas. Porque a partir do momento que eu falei assim, caramba, gente, agora eu tô compreendendo isso aí. A partir do momento que eu entendi que a pessoa precisa me dar permissão para ajudá-la, ela precisa me dar permissão para cuidar dela, a pessoa precisa dar permissão para eu dar a minha opinião, eu comecei a me relacionar diferente com as pessoas.
né? Não sou perfeita. Às vezes a gente solta aquela opinião que não, né, tem nada a ver assim, mas especialmente na cultura brasileira, e quando eu falei sobre cabelos brancos, se você não assistiu, assista o vídeo sobre cabelos brancos, é um tiroteio de opiniões cujas mulheres que estão passando pela transição de cabelos brancos não perguntaram. E essa senhora hoje falou até uma dessas aí. Ah, mas tem uma fulana lá que faz 6 anos que ela não se conforma que eu uso meu cabelo branco. Faz 6 anos que eu assumi o cabelo branco e a mulher não se conforma. Eu dando risada com essa cliente, porque eu falei, né? Então, né? E o que a opinião dela muda? Nada. Então, quando a pessoa dá uma opinião na vida da outra que ela não pediu, essa opinião vale o quê? Para e pensa. Uma opinião não desejada, uma opinião que muitas vezes vai gerar um mal-estar na pessoa, vale o quê? Então, se não pedir permissão, ter essa ansiedade em dar opinião sua na vida das pessoas, faz com que a sua fala, a sua voz, ela seja muitas vezes indesejada, desrespeitosa, descuidada. E se você faz isso, como eu falei, o risco é você perder amizades, perder clientes, né, gerar aqueles climões por simplesmente intromissão. E tem gente que fala assim, mas eu sou sincera, eu sou super sincera. Cara, sinceridade sem permissão é intromissão. Ó, rimou. Sinceridade sem permissão é intromissão. Pronto, acabou. E tá bom, Luma, como é que você faz então para aumentar essa questão do respeito pela sua opinião, pela sua voz, por aquilo que você pensa? Peça permissão. Então, pedir permissão. E aí, você quer saber? Você gostaria que eu falasse a minha opinião? Quando você fala assim, você quer que eu dê a minha opinião? Você está dando escolha para a pessoa. Sim ou não, eu aceito ou rejeito. E é engraçado que quando a gente pede permissão para dar opinião sobre algum assunto, se a pessoa fala não, a maior parte das pessoas é curiosa. Elas tendem a falar sim. Por quê? Por uma questão de curiosidade. Só que ao mesmo tempo você está fazendo o que? Ao pedir permissão, você está valorizando a sua opinião. Meu pai tinha uma frase que ele falava assim: ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. Muito sábio isso. E tem vezes que eu me pego falando muito mais. Aí eu lembro da frase do meu pai e já dou uma segurada assim. Por quê? Porque se eu estou falando demais e se a pessoa não demonstrou que ela quer esses sinais, aí eu estou sendo inconveniente, estou sendo intrometida, estou sendo invasiva, né? Estou sendo como é que fala? Inconveniente. Inconveniente é uma palavra, acho que traduz bem isso. Enfim. E aí, gostou? Se você gostou dessa ideia, se você aprendeu como você pode dar mais valor para a sua própria opinião, para você não sair atravessando a vida das pessoas e mudar isso, que é um mau hábito do brasileiro, então curta, compartilhe com quem precisa saber desse conteúdo. Muitas vezes o climão do salão, o peso da situação no salão é por muita intromissão, por falta de perguntar, por falta das pessoas deixarem as outras opinarem e fica aquele tiroteio cruzado de opiniões indiscretas, alheias, muitas vezes imprestáveis. Por quê? Porque elas não passaram pelo crivo da permissão. Beleza? Gostou? Curta, compartilha. E até amanhã, porque amanhã eu estarei de volta, porque é um desafio de 365 dias. E é isso. Fui!